Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios, fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Esse texto está em Hebreus, capítulo 13, versículo 14 em diante, de 14 a 17. E são alguns deveres sociais que nós temos. E com o resultado de ontem, nós não podemos nos abalar, porque apesar de estarmos tristes, nós não podemos permanecer tristes e nem conturbados com a situação. Não podemos ficar murmurando, porque apesar do que aconteceu, nós fizemos a nossa parte. Como cidadãos, fomos lá, prestamos nosso voto. Voto de confiança para um dos lados. Mas, apesar de ter acontecido uma eleição onde democraticamente um dos lados foi escolhido, não vou entrar no critério se houve ou não uma indução para que isso acontecesse, houve uma conspiração para isso, não vou entrar nesse mérito, mas o que a palavra de Deus diz é que nós devemos obedecer às autoridades que são colocadas lá. Deus não coloca as pessoas por acaso em determinado governo. Sabemos que aquilo que for contra a palavra de Deus, nós devemos nos manter firmes para não aceitar, mas aquilo que não for contra a palavra de Deus, nós temos essas autoridades abaixo de Deus. E nós nos empenhamos, fizemos nossa parte, mas nós não podemos nos abalar, porque de fato o poder está nas nossas mãos. O poder não está em quem está com o poder. O poder está nas nossas mãos. O poder está nas mãos de cada um de nós. Nós somos o recurso natural que Deus colocou aqui na Terra. Fazemos parte do recurso natural. A Terra ela continua girando, o mundo continua, o sol continua nascendo para todos. E essa beleza da prosperidade que Deus criou, ela está disponível para todo mundo. E, de fato, uma decisão pode modificar um país, um reino, mas nós temos um Deus que não muda. Nós temos um Deus que Ele sabe todas as coisas, Ele sabe dos pensamentos de todas as pessoas, Ele sabe de tudo que está acontecendo. E nada acontece por acaso. E talvez seja o momento até de a gente refletir como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com esse Deus, que é eterno, que é o Deus da vida, o Deus da verdade. Talvez seja o momento de a gente refletir também no que Ele está preparando para a gente. Porque Jesus disse que nós passaríamos por aflições aqui nessa terra. Então, essa aflição ela tem que durar pouco tempo, porque ela faz parte dessa terra. E nada se compara à eternidade que a gente vai passar ao lado de Cristo. Nós criamos certas esperanças aqui, nós fomentamos essas esperanças, porque nós queremos viver dias melhores aqui. E não há nada de errado nisso. Nós queremos muito ter uma vida saudável, uma vida próspera, que nós tenhamos harmonia, que a sociedade ela seja harmônica também. E não há nada de errado em desejar o bem aqui nessa terra e querer que isso aconteça. Mas nós não podemos nos esquecer que não há uma pessoa, não há um ser humano que vá resolver o problema do mundo
por mais que isso seja pregado, isso seja idealizado por muitas pessoas, nós não estamos aqui para salvar a terra. Nós estamos aqui para trazer boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Enquanto o mundo vai na contramão, trazendo más notícias o tempo todo, trazendo discórdia, trazendo divisão, nós queremos trazer a unidade. Então nós não podemos entrar, né, nesse ritmo negativo, nesse ritmo de murmúria, de reclamação. Nós temos sim que nos posicionar nos momentos corretos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Como que a gente faz a nossa parte, Rodrigo? Eu vejo que, teologicamente, nós temos que cumprir nossa missão como irmãos, servindo uns aos outros, servindo pelo menos com um talento que Deus nos dá. Deus nos dá um talento pelo menos. Esse talento a gente tem que multiplicar ele. Servindo a Deus, servindo aos outros, nós estamos cumprindo o nosso papel social. E nós também sabemos que qualquer atitude que nós tivermos aqui em prol do bem, em prol da verdade, Deus compensa de alguma forma. Nós sabemos que o mal ele triunfa, mas é por um tempo determinado. Deus não permite que a gente carregue uma cruz maior do que a gente pode suportar. Então, o meu desejo agora nessa manhã é que você reflita no que você tem feito, como irmão, como pai de família, como filho, no que você tem feito para a sociedade, o que você tem feito para que o Brasil de fato ele cresça. Porque o governo, ele não está na mão desses caras. O governo está na mão de cada um de nós. O governo está em nós governarmos a nossa própria vida. Se nós tivermos uma vida organizada, com autogoverno, que a gente possa estabelecer novos horizontes para o nosso negócio, novas relações que a gente cria, novos projetos, novas ideias. Se nós estivermos com a cabeça no lugar, pensando, idealizando e gerando novas oportunidades, o governo, na verdade, é quem tem que nos servir. Os governantes estão lá para nos servir, para devolver aquilo que a gente produz. Uma parte daquilo que a gente produz de uma forma um pouco mais igualitária, um pouco mais justa. E quem de fato faz o Brasil prosperar somos nós. É óbvio que o governo pode contribuir ou dificultar, mas quem de fato tem o poder não são eles. Quem tem o poder somos nós e são as riquezas naturais que nós temos aqui no nosso país. Meu convite para o dia de hoje, que você se conecte com Deus, busque novas energias com Ele, busque direto na fonte, aquele que é a fonte da vida, abandone um pouco as más notícias, essa coisa pesada que, infelizmente, para alertar, a gente teve que utilizar muitas mensagens fortes para impactar certas pessoas que não estavam entendendo. Muitas foram impactadas, entenderam o recado. E mesmo assim, mesmo a gente tendo participado em algum momento disso, que agora a gente possa focar naquilo que é o melhor, aquilo que é o bem, aquilo que é eterno, que não muda, que são princípios, que são valores que não vão mudar. Nós sabemos que são eternos. E para finalizar, em Apocalipse 21, tem um texto, já no finalzinho da Bíblia, que fala de esperança. E eu quero ler isso aqui para que você saiba que esse mundo aqui, ele é passageiro. Nós estamos cada vez mais próximos de um retorno da volta de Cristo. Jesus vai voltar e vai restabelecer um reino. Vai estabelecer um reino onde há justiça, onde não há mais dor, não há mais pranto. E para que isso aconteça, nós devemos ser embaixadores dele. Nós devemos, pelo menos, falar desse amor, dessa esperança, trazer esperança para as pessoas.
Nosso papel não é trazer más notícias. Nosso papel é levar boas novas. Isso é o Evangelho, na raiz da palavra. Então, que a gente possa triunfar, mas triunfar de uma maneira que Deus esteja no comando. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do céu, do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Primeiro, uma esperança para aqueles que estão com Deus. Segundo, uma punição de morte para aqueles que estão fazendo o possível para não ouvir a palavra de Deus, para fugir do que Deus tem planejado para nós. Não devemos nos compactuar com aquilo que é mal, ou pelo menos não devemos nos aproximar por um tempo longo próximo ao mal, porque no momento que estivermos próximo ao mal, é muito fácil de nós esquecermos nossa identidade, esquecermos de onde viemos, esquecermos de Deus. Todo mundo erra, mas buscar estar próximo de Deus vai fazer com que nós tenhamos essa esperança renovada. E o meu desejo nessa manhã é que você reflita realmente nesses dois pontos. O que você pode fazer para a sociedade com os talentos que Deus te deu, para você devolver para Ele e dizer: olha, o Senhor me deu esse talento, eu devolvi com tantas pessoas alcançadas. E que a gente possa focar no reino verdadeiro. Porque assim como Jesus, quando Pilatos perguntou para ele se ele era rei dos judeus, ele respondeu que o reino dele não era dessa terra. Porque se fosse dessa terra, os anjos viriam e ajudariam ele a estabelecer o reino. Não foi isso. Para isso que ele veio. E quando ele foi para o julgamento, a última chance de Pilatos que ele teve, ele tentou trazer a consciência de justiça na mente das pessoas. E quando ele trouxe Barrabás para perguntar: vocês querem que eu solte este, Barrabás, ou Jesus, o Cristo? Todos responderam com um grito forte: solta Barrabás e crucifica-o, o Cristo. Isso não é uma comparação com a situação política, não é uma comparação direta com a política, porque nós sabemos que não há um ser sequer que vai imitar a pureza de Cristo, mas é um exemplo da rebelião do ser humano em escolher aquilo que vai ser melhor, achando que vai ser melhor aqui nessa terra, para ter um reino aqui. E Cristo sempre deixou claro que o reino dele não é aqui. Então, nós sabemos que, por mais que haja um bom e próspero reino, esse reino é temporário
e aquele que ele prometeu, que está aqui no Apocalipse, em diversas promessas na Bíblia. Esse reino é eterno e é isso que a gente tem que desejar. Meu abraço, que você comece esse mês agora de novembro com novas energias, com novo vigor, e que jamais esqueça que você é filho de Deus, filha de Deus, e que o Pai Eterno prometeu aqui que você vai herdar essas coisas e nós seremos filhos. E olha, filho tem o acesso. Filho tem um acesso que ninguém mais tem. E é isso que ele quer. Ele quer que nós possamos desfrutar desses momentos dele e ter esse Pai verdadeiro. O Pai que entende todos os momentos nossos que nós passamos e que vai chamar para a gente sentar no colo e vai contar lindas histórias para nós durante toda a eternidade. Esse é o meu desejo e a minha oração também. Pai querido, abençoa essas pessoas que ouviram esse vídeo, que o Senhor esteja com elas durante todos os momentos da vida delas, que elas não esqueçam que o Senhor é o Rei verdadeiro e que renasça a esperança, uma esperança nova, seja renovada na mente e no coração dessas pessoas e elas estejam cada vez mais próximas de Ti. E abençoe outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda veloz.